Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler 2 versículos. Esse capítulo 3, ele fala da dissensão que existe na igreja, as divisões, sobre a responsabilidade de edificar sobre o fundamento que é Cristo. E depois ele chega no versículo 16 e 17 do capítulo 3, 1 aos Coríntios 3, 16 e 17. Ele fala uma coisa que eu já era há anos crente, né? Mas um dia isso ficou tão vivo no meu coração, e a partir desse dia isso ainda queima dentro de mim, como se fosse hoje, aquela revelação da palavra de Deus que brotou dentro de mim, né? Então eu vou ler. Não sabeis, ele está fazendo uma pergunta, não sabeis que sois santuário de Deus? Ele está fazendo uma pergunta, e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha, agora para um pouquinho para você ler com a mente lúcida isso. Olha, ele está fazendo uma pergunta. É uma igreja que está cheia de dons, presta atenção. E a gente entende que quem está cheio de dons sabe que é templo do Espírito Santo. Mas essa igreja não tinha uma visão de ser templo do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, vocês não sabem isso? Então presta atenção. Não sabeis que sois santuários de Deus. Não é que nós vamos ser, que nós somos santuários de Deus, e que o Espírito de Deus está onde? O Espírito de Deus, ele habita em nós, em vós. Isso é verdade ou não? Se alguém destruir o santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é quem? Que são vós, que sois vós, é o quê? Então fala assim, eu sou sagrado. Fala isso. Vamos orar. Deus maravilhoso, abra o nosso entendimento, Senhor. Aqui estão esses meus irmãos. Talvez tenha gente aqui que nem nasceu de novo, Senhor. Nem sente a tua presença. Pode ser. Como tem gente que nasceu de novo, mas essa verdade aqui não pode ser alterada, Senhor. Assim, em nome de Jesus, nos dê graça para falar, ouvir estas coisas simples, que é o Evangelho da graça de Deus. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Sexta-feira nós estávamos aqui estudando Hebreus e nós falamos uma coisa. No Velho Testamento, primeiro Deus fez o tabernáculo. E depois, através de Salomão, Deus construiu o templo. E Deus habitava num lugar chamado Santos dos Santos. Você vai ver a história da inauguração do templo de Salomão. Encheu o templo de uma nuvem, os sacerdotes tinham que andar abaixado, aquela manifestação de Deus naquele templo de pedras. Mas no Velho Testamento ninguém era habitação do Espírito Santo permanente. O Espírito Santo vinha, agia na vida de um profeta, agia na vida de um rei e se retirava. Ninguém no Velho Testamento era habitação permanente do Espírito Santo. Por quê? Porque ainda o preço do pecado não havia sido pago. Ainda havia uma parede da separação, e Deus não poderia fazer morada no coração dos homens. Então, na velha aliança, Deus habitava num templo de pedras. Mas na nova aliança, quando Cristo vem e derrama o sangue, é uma coisa totalmente diferente. Deus sai daquele lugar de pedra, ele sai de um lugar chamado Santos dos Santos. E agora a coisa mais linda do cristianismo, geralmente em outras religiões, Deus está sempre fora. Deus é uma imagem para uns, Deus é um símbolo para outros, né?
Deus é um espírito estranho para outros, mas no cristianismo, nenhum deles faz morada no coração deles. Como alguém que acredita numa imagem pode entender que Deus pode fazer morada no coração dele se ele vê uma imagem ali, adora e se prostra diante de uma imagem? Mas para nós, a coisa linda da nova aliança é que Deus vem para dentro de nós, do nascido de novo. Deus não é um Deus fora, apesar que Ele age fora. Mas Deus vem fazer dos nascidos de novo um templo espiritual. E Ele vem morar dentro de cada um daqueles que acreditam verdadeiramente na obra perfeita realizada por Jesus na cruz do Calvário. Então eu quero que você se conscientize um pouco. Talvez você já ouviu isso uma vida inteira. Talvez na tua mente Espírito Santo é isso, é só calor, arrepio e grito. Talvez na tua mente Espírito Santo é, eu preciso ver alguma coisa, eu preciso ver, ou então só falar em línguas. Mas tudo isso são dons, não é a pessoa do Espírito Santo. Falar em línguas não é uma pessoa, é um dom que o Espírito Santo manifesta. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E certa vez Jesus Cristo disse ali em João: aquele que me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos nele morada. Jesus já estava prometendo que aquele que o amasse guardaria a palavra dele. Num futuro, ele viria para esta pessoa e faria nesta pessoa morada. E nós vemos no dia do Pentecostes, isso se cumpre, o Espírito Santo vem. Jesus foi glorificado, recebeu a promessa do Pai que o Espírito viria. O Espírito Santo veio, e a partir de então, todo salvo, todo aquele que nasceu de novo, ele é morada de Deus, é o templo de Deus. Por isso que igreja não é 4 paredes. Isso aqui com fogo, com paredes, não é igreja. Igreja somos nós, seres nascidos de novo, pessoas salvas. Nós que somos a igreja, o templo verdadeiro de Deus. São as pessoas nascidas de novo. Então, quando nós nos reunimos, é o templo de Deus reunido. Aí procede a verdadeira adoração. Porque nós somos o templo de Deus vivente. Você acredita nisso? Agora você tem consciência que Ele habita dentro de você. Eu quero que você pense nisso. O que você vê do Espírito Santo? O que você compreende do Espírito Santo? Muitas vezes você passa uma semana sem sentir o Espírito Santo. Mesmo assim, ele não saiu de dentro de você. Então, como é que eu vou, pastor, descobrir e ter uma sensibilidade muito grande dentro de mim pela pessoa do Espírito Santo? É quanto mais eu conheço a palavra de Deus que se refere a Ele, mais clareza eu vou ter de quem Ele é. Mais Ele vai acender dentro de mim a verdade. Mais eu vou ter uma intuição da presença dEle. E quanto mais eu vejo isso, mais eu compreendo que eu sou habitação de Deus no Espírito, mais eu vou entrando no mundo sobrenatural, invisível, entrando na palavra de Deus, entendendo, porque Ele é que me revela a verdade. Mais Ele vai me dando consciência do mundo invisível, mais Ele vai me dando consciência da obra da cruz, mais Ele aponta para Jesus, porque Ele veio para glorificar Jesus. Agora, muitas vezes nós estamos isentos disso, somos vazios, nós estamos tão longe dessa realidade, achando que o Espírito Santo está sempre longe de nós, então tem que correr atrás dele uma vez por semana, tem que buscar ele, como se ele estivesse fora, é muito rápido, eu estou buscando, parece que nunca alcanço.
quando ele está dentro de mim, querendo se comunicar de dentro para fora. O reino de Deus é de dentro para fora. A coisa vem de dentro, de onde eu nasci de novo, do meu homem interior. Vem de dentro para fora. Ele diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Disse isso a respeito de quê? Do Espírito que havia de receber quem? Aqueles que nele acreditassem. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vou ler de novo. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem disso? Se alguém destruir o santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Presta atenção nisso. O homem vive com medo do demônio, da macumba, da superstição. Mas se alguém se levanta contra o santuário de Deus para o destruir, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá. Você acredita nisso? Então, o santuário de Deus, que é você, é sagrado. É sagrado, você é sagrado para Deus. Então Deus olha para você com muito cuidado. Deus olha para você com muita atenção. Deus preserva você, te cerca. Não vai deixar você cair na mão de nada inconveniente. Você acredita nisso? Uma boa parte não acredita. Se você é sagrado para quem? Você não é sagrado para você. Nem você se fez sagrado. Mas Deus te fez algo sagrado para Ele. Você acredita nisso? Pastor, sou cheio de defeito. Mesmo assim você é santuário de Deus. E você é sagrado para Deus. Então vamos ver outros textos da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Capítulo de número 6, vamos lá, segundo, depois vamos voltar para a primeira de novo. Então você tem que prestar bastante atenção. Quando a palavra está sendo pregada, a fé vem pelo ouvir. Então não fica assim, ó. Nem, por favor, se alguém fica com o celular escondido aí, né? Então presta atenção na palavra, deixa isso entrar dentro de você com um coração de criança. É isso que faz a obra. Então, primeira carta, o que eu falei? 2 de Coríntios capítulo 6, vamos ler. Desde o versículo 14, ele fala assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, justiça e iniquidade não se combinam, e nem luz com trevas se misturam. Ou acendeu a luz, tudo clareou, ou apagou a luz, tudo escureceu. Não vai ficar metade claro e metade escuro. Ele continua dizendo, que harmonia entre Cristo e o maligno. Então não há harmonia. Você tem que entender isso. As coisas de Cristo não têm comunhão com as coisas do maligno. As coisas de Cristo não se misturam com as coisas do maligno. Hoje em dia nós vemos cultos que parece macumba dentro da igreja, tudo misturado. Então eu digo para você, que harmonia há entre Cristo e o maligno? Não há harmonia, nas duas coisas. Deus não pode estar num lugar onde se pratica um feitiço em nome de Deus. Não pode. Não pode estar num lugar onde só se invoca demônio. Não pode. Que harmonia entre Cristo e o maligno? É como se Jesus desse o braço para o diabo. Vamos lá para o louvor, né? Vamos lá. Não tem harmonia entre Cristo e o diabo. Não tem como. Não tem mistura. Não tem mistura de um culto para Deus com coisa de macumba no meio. Não tem mistura. Você está entendendo? Não há harmonia entre Cristo e o maligno. E depois ele fala, que ligação há? Ou que união do crente com o incrédulo? Então você tem que ser sábio. Você tem que amar as pessoas. Você tem que ter amizade com os incrédulos. O crente não é um bichinho que fica escondidinho. Eu sou crente, não posso dar risada, não dou mão para ninguém. Se o macumbeiro me convidar para almoçar na casa dele, eu não vou porque tem macumba, está amarrado, né? Não, vai em qualquer lugar. Você é de Deus. Você entra na macumba, você entra onde você quiser. Você é de Deus. Tem poder de Deus em você. Mas se você for ter comunhão com o pecado dele, então não tem comunhão. Você não precisa viver escondido. O crente não é alguém escondido, é alguém feliz.
que ri, que tem alegria, que pode ter amizade com todo mundo, mas não pratica a mesma coisa que todo mundo. Não há comunhão do crente com o incrédulo, né? Por isso tudo vai do começo, tudo vai do começo. Se você entra numa empresa e você se camuflar, vai ser difícil depois se identificar como crente. Se você se envolve com as pessoas e se camuflar, você não vai ter coragem depois de se identificar como crente. Tudo vai do começo. Mas se você entra numa empresa e eles já sabem que você é, vai ser mais fácil viver ali com respeito, com sabedoria. Nunca tenha vergonha de ser crente, nunca. Seja jovem, seja velho, seja lá o que for. Tudo vai do começo. No começo você se esconde, vai viver escondido. Depois não tem coragem de se identificar. Continuando. E ele fala, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não há ligação. Por isso eu não creio. Eu não creio numa igreja que fala em línguas, que fala que tem o Espírito Santo e se dobra diante de uma imagem, e acende vela para as almas, e se dobra diante de uma padroeira. Eu não posso crer que aquilo é o Espírito Santo. Por quê? Porque depois aqueles mesmos que falam em línguas, dizendo que é o Espírito Santo, se dobram diante de uma imagem e falam que são carismáticos. Eu não posso crer nisso, porque não há comunhão do santuário de Deus com o santuário de ídolos. Não tem comunhão. Logo, aquilo não deve ser o Espírito Santo. E depois ele fala assim, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Então para aí. Então ele fala, nós somos santuário do Deus vivente. Então eu fico pensando na igreja. A igreja é um santuário espiritual, uma coisa invisível. Nós somos como pedras vivas que estamos formando um templo para a habitação de Deus no Espírito. É uma coisa gigantesca, extraordinária. Mas vamos para outro texto. Agora volta para 1 Coríntios, capítulo 16. Não, desculpa, é capítulo 6, né? Você vai procurar e não vai achar. Vamos ler versículos 19 e 20. Ele está tratando sobre a sensualidade. Ele está dizendo, na igreja de Coríntios havia muitos pecados nessa área, de um rapaz ter uma relação sexual com a madrasta. Coisas terríveis aconteciam lá, eles caíram muito nessa promiscuidade. Então Paulo está orientando que a sensualidade do nosso corpo é importante, a gente não tem que entregar o corpo para a sensualidade. E quando eu digo isso, eu digo para a pessoa solteira, não estou dizendo para casado. O casado é uma só carne com a mulher, é abençoado. Mas se não casou, não é uma só carne. Então se entrega para a sensualidade, está pecando contra Deus. Infelizmente, a juventude de hoje é assim, ó. Começa a namorar, vai transar, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo crente, e acha que está tudo bem. Acha que está tudo bem. Como é difícil encontrar um casal dentro da igreja sério, que não tem uma vida escondida fora da igreja. É difícil. Mesmo dentro da igreja, isso ocorre de monte. Que pena que isso acontece. Que pena que isso acontece. Depois que casa, vai sofrer as consequências. Não sabe por quê. Aí já estão tão cansados um do outro. Quando eu comecei na vida de fé, eu vou falar isso só um pouquinho. Uma coisa que Deus põe no nosso coração, olha, se eu for namorar, meu namoro vai ser coisa de igreja, eu não vou ficar sozinho no sofá com ela, não vou. E a gente namorava assim, ó, igreja ou casa com pai e com mãe, né? Vocês estão entendendo? Pagaram a luz lá no fundo, ó. Entende? Era assim o namoro. Ia para a igreja e se respeitava, Hoje em dia você vê o crente, não se respeita, eles vão tudo para o motel. Aí depois estão lá cantando, né? Está tudo bem. Não, está tudo errado. Aí você vai, pastor, casa descasa, é só rolo. Está tudo bem, está tudo errado, isso está tudo errado. E a gente louvava a Deus, quando cantava no louvor, fazia as coisas de Deus, não tinha a consciência acusada, condenada
pelo diabo, condenada pelo pecado, era livre. Então Paulo está dizendo isso, que o nosso corpo é importante. Agora, a pessoa é casada, Deus te abençoe, faça o que você quiser. Ah, não tem esse negócio, eu vou ter que dar aula sobre isso agora. Você é casado? Está tudo direitinho? Então, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem é o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem é a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo por mútuo consentimento, para vos dedicar à oração, e depois se ajunta de novo para que não sejas tentado pelo diabo. Então a vida entre marido e mulher é uma bênção. É uma bênção, está liberado, tem paz, tem o respeito, sejam felizes, né? Eu vejo um monte de marido e mulher frustrados, sabe por quê? Uns falam que tem até que se relacionar com roupa, que isso que é coisa do diabo. Tem igreja que fala que tem até com roupa. Pelo amor de Deus, que fracasso. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui, vocês aceitam? Vida sexual. Chame todas as esposas, todos os maridos, vamos pregar o rei aqui. E quem não casou vai ficar de água na boca. Vai virar ermitão. Sabe o que é ermitão? Não vou falar não, eu vou entrar em outro campo. Depois você corta isso e volta na pregação. Mas vamos lá. Versículo 19 e 20 do capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Onde está o Espírito Santo? Está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, por preço fostes comprados. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Mas esse versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois, vocês não são de você mesmo, por preço nós fomos comprados. Então nós não somos de nós mesmos, nós somos comprados por um preço, sangue do Senhor Jesus, somos propriedade exclusiva dele. E o Espírito de Deus está em nós, ele habita em nós, é ele que mantém a fé acesa, ele que mantém a revelação da palavra aqui dentro. Pena que para muitos a visão do Espírito Santo é só uma coisa exterior, é uma coisa que tem que estremecer, que tem que rodar, que tem que gritar, que tem que arrepiar. Aí quando você vai ver, eles não conhecem nada do Espírito Santo lá no Espírito deles, estão vazios, estão totalmente vazios. Aquilo é só uma coisa exterior, não tem revelação do Espírito no interior. Você aceita isso? E quando é que o Espírito vem para dentro de nós? Essa é a questão. Então vamos abrir agora em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler aqui só um versículo 6 e o 7 também. Gálatas 4, 6 e 7. Porque vós sois filhos. Vou ler desde o 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, você é herdeiro de Deus. E quando o Espírito vem para dentro de nós? Quando eu comecei a crer, onde eu estava, me falava assim: se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Me falavam isso e eu acreditava cegamente que eu precisava falar em línguas para ter o Espírito Santo. E quanto eu fiquei atrás das línguas para ter o Espírito Santo. Mas depois que eu comecei a meditar na nova aliança, ver as cartas de Paulo, eu não vi um versículo que diz: você só tem o Espírito Santo se você falar em línguas, se você não falar, você não tem. É mentira isso.
Então, quando o Espírito vem para dentro de mim, porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então, quando é que eu me torno filho, pastor? Quando eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador, creio nele, sou salvo, entrego minha vida a Ele. Deus vem em mim com seu poder e me dá o poder de ser feito filho de Deus. E quando eu sou feito filho de Deus, o Espírito vem para dentro de mim, porque eu sou filho. Ele envia para o meu coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. De sorte que agora eu sendo filho, o Espírito veio para mim, para dentro de mim. Eu não sou escravo, agora eu sou filho. Todo filho de Deus não é escravo de nada. De nada, não está buscando libertação disso, libertação daquilo. Ele não é mais escravo, ele tem o Espírito com habitação interior dentro dele. Você acredita nisso? Sim ou não? Se não, não. Se sim, sim. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Agora vamos lá, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 15 e 16. 14 e 15 e 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Agora olha lá, o próprio Espírito Santo, ele testifica onde? Com o nosso espírito. O que ele testifica com o nosso espírito? Que nós somos filhos de Deus. Testificar é afirmar, atestar, confirmar. Então o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele testifica. Por isso que eu pergunto, você tem certeza da salvação eterna? Se a pessoa fala assim, não sei não, pastor, estou lutando para ser salva, ela não sabe o que é ser, ela não é salva. Porque o próprio Espírito testifica, afirma, revela, você é filho de Deus, você é filho, ele fala no nosso interior, ele testifica, ele mostra, você é filho, se você é filho, ele diz, não está mais debaixo de cativeiro, nem debaixo de escravidão. Efésios capítulo 1, eu tenho que correr, tá? Eu não vou poder falar tudo que eu tenho que falar, porque eu precisaria mais de tempo, mas Efésios 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É a lei? É a velha aliança? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando eu ouvi o Evangelho da salvação, eu criei nele, criei em Cristo que o Evangelho me apresenta. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Então olha que coisa interessante. O que é esse selo do Espírito Santo? Se você compra uma casa, você vai fazer uma escritura, registrar num tabelião, sim ou não? O que diz essa escritura? Esta casa pertence ao fulano de tal, está tudo registrado, a escritura, ninguém lhe toma a casa, porque ela está no teu nome, é o registro, é a garantia de que a casa é tua. Se aparece alguém lá, ó, esse lugar é meu, não é não, está aqui, ó, tem uma escritura, e está no meu nome. Então o selo de Deus é isso, é uma escritura, uma garantia de que nós somos de Deus. É uma escritura que prova que nós somos de Deus. Ele é o selo, ele é a garantia. Ele é o selo dentro do espírito do crente verdadeiro, da pessoa salva, independente de falar em línguas ou não. Línguas é um dom.
Não tem um texto na Bíblia que diz que as línguas é o selo. Selo é o próprio Espírito Santo. Então dentro de nós existe um selo, uma garantia que é o Espírito Santo. E quando o diabo olha para o crente salvo, ele sabe que ele é selado. Por isso que o crente salvo não tem que ter medo de nada. O crente salvo verdadeiro nunca vai ficar possuído por um espírito maligno. Nunca vai precisar pôr a mão na cabeça, sai demônio, sai. Por quê? Porque ele é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dele. E quero ver um demônio entrar aí. Não entra. Então quando o mundo espiritual olha, ele sabe que você é selado com o Espírito Santo. Ele sabe que o Espírito habita dentro de você. O diabo vê isso, nós não vemos. E esse Espírito é o penhor, é a garantia que tudo que Deus prometeu, ele vai se cumprir na nossa vida. É o penhor. Deus deixou um penhor dentro de nós, que é o Espírito, que tudo que ele prometeu, tem uma garantia dentro do salvo, que é o Espírito Santo. É o penhor até o resgate da sua propriedade. Você acredita nisso ou não? Então eu fico pensando, quando o mundo espiritual olha para o crente verdadeiro, que nasceu de novo. Eu sempre falo isso, porque a igreja está cheia de gente que não nasceu de novo. Eles estão atrás de carro, casa, dinheiro, solução de problema. Eles querem as coisas, mas nunca tiveram encontro verdadeiro com Jesus Cristo. De se arrepender dos pecados, mudar de vida, nascer por dentro, né? Tem uns dentro da igreja que só quer namorar, só fica olhando para a mulherada. É verdade, são uns tontos. Não consegue ver Jesus. Pode namorar, isso é bom. Eu conheci tanta gente que está dentro da igreja por emoção, nunca por conversão. Mas quando o mundo espiritual olha para o crente verdadeiro, ele vê o crente selado e ter o penhor dentro dele. Isso é pela fé. É pela fé que você vê e entende essas coisas. E só mais, vou ler aqui mais 3 textos rapidinho que eu tenho que acabar. João 14, vamos lá, volta lá para João. Jesus está explicando que quando o Espírito viria, o que ele faria? E não havia vindo ainda nessa época que Jesus está dizendo isso. Então João 14, 26, ele fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então esse Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas. Eu posso chegar aqui e falar tanta coisa para você, encher a tua cabeça, mas com tudo isso, a distância mais longa é daqui até aqui, ó. Às vezes a cabeça da pessoa tem tanta coisa, mas aqui não chegou ainda. Eu posso falar tanta coisa para você e não resolver nada. Mas quando o ensino do Espírito Santo bate aqui, ó, a coisa acende. Ele é o mestre por excelência. Ele nos ensinará todas as coisas. Esse Espírito que viria no nome de Jesus, ele já veio, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 15, vai para o capítulo seguinte, que está aí mesmo, versículo 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. Então, olha que coisa interessante, a obra do Espírito é expandir, é dar testemunho de Jesus Cristo, é levar o conhecimento de Jesus Cristo às pessoas. Então, ele vai dar testemunho de mim. Então o Espírito Santo trabalha incessantemente, incansavelmente, intensamente em fazer as pessoas conhecer Jesus Cristo, testemunhar, ver, entender, crer em Jesus Cristo. Então quando você olha hoje, vê uma igreja atrás de uma tal de prosperidade, só fala em dinheiro, não fala nada de Jesus, você tem que começar a pensar, será que isso vem do Espírito Santo? Porque não fala de Jesus, não fala da obra da cruz.
É só conquistar coisa, conquistar coisa, conquistar coisa, conquistar coisa. E não, se o Espírito Santo testemunhará, ele vai impulsionar as pessoas a falar de Jesus Cristo. João 16, capítulo seguinte, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Olha, isso é a minha segurança. Porque eu procuro pregar só o evangelho simples, o arroz com feijão, e me desviar dele, o Cristo crucificado. De vez em quando me vem assim no coração, mas Deus, as pessoas estão sendo bombardeadas com o evangelho comercial o tempo todo. Tem gente que vai na televisão para arrumar vendedores do seu produto, um programa inteiro. Tanta coisa. Mas aí me vem esse consolo aqui. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, Deus fala assim no meu coração, não, continua falando do evangelho. Porque o Espírito, ele vai guiar a pessoa a toda a verdade. O Espírito Santo não vai levar você à mentira. Você pode ficar enganado 10 anos. Mas se você é de Deus, uma hora ele vai te arrancar do engano, ele vai te arrancar da tradição, ele vai te guiar a toda a verdade, ele vai te guiar. Ele não te leva para a mentira. Ele não leva ninguém à mentira, ninguém à falsa doutrina, ninguém para o sincretismo, ele não leva. Ele vos guiará a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14. Ele me glorificará. Olha como eu gosto disso. Então você pode ver que a obra do Espírito é escondida. O Espírito Santo não é alguém que aparece e toma o lugar de Jesus, quer ser glorificado no lugar de Jesus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que trabalha como se fosse no anonimato. Por quê? Porque toda a glória é para Jesus. Ele vem para glorificar Jesus, ele aponta Jesus. Quem está na terra fazendo a obra é o Espírito Santo, mas é como se ele se ocultasse, e ele aponta tudo para Jesus o tempo todo. É Jesus, é Jesus, é Jesus, o tempo todo aponta para Jesus. Quando ele está fazendo uma obra extraordinária, porque ele veio para exaltar e glorificar Jesus Cristo. Ele me glorificará, Jesus Cristo diz. Não o homem, mas glorificará Jesus. Você entende isso? Então, meu irmão, presta atenção um pouquinho. Ele está dentro de nós para operar. E a obra do Espírito Santo não é no tranco e no barranco. O Espírito Santo não é alguém que te descontrola, que apaga a tua memória. Todos, quando ficaram cheios de Espírito Santo na Bíblia, todos foram lúcidos. Pedro, no dia de Pentecostes, ainda que falava que ele estava, todo mundo falando de línguas, ele estava bêbado, ele falou, não, estou bem ligado aqui, minha mente está bem lúcida. Paulo, cheio de Espírito Santo, estava com a mente lúcida. O Espírito Santo não apaga a mente de ninguém, diz a pessoa toda torta, atrapalhada, não sabe o que está fazendo, porque ele preserva a sua personalidade. Ele não apaga ninguém, deixa você lúcido. Todos que ficaram cheios de Espírito Santo, Jesus foi cheio de Espírito Santo, lúcido. João Batista cheio de Espírito Santo, lúcido. Pedro cheio de Espírito Santo, lúcido. Paulo cheio de Espírito Santo, lúcido. Todos lúcidos, ninguém atrapalhado, confundido, descontrolado. Mostra alguém descontrolado na Nova Aliança, cheio de Espírito Santo. Paulo cheio de Espírito Santo, lúcido, a mente boa para falar a palavra de Deus. Pedro cheio de Espírito Santo, pregou Jesus Cristo. 3.000 almas se converteram num dia só da sua pregação. Lúcido. Então ele não descontrola, não apaga a tua memória, ele faz você lembrar das coisas, como acabamos de ler. Acredita nisso? Te guia a verdade. Agora a obra dele não é uma coisa agressiva. Não esqueça isso que eu vou te falar. Ele convence, mas não obriga. Você chega assim para o teu filho desobedeceu. Você tem autoridade para obrigar ele a não fazer aquilo se ele é pequeno. Depois que é grande não vai mais dar. Aí ele é pequenininho, volta lá, senão vai para o castigo. Vai.
O Espírito Santo não é assim. Então ele não vai chegar em você, pegar você pelo cabelo, tem que fazer na marra. Olha a mão de Deus. Não. E quem fala assim que é o Espírito Santo não entende. Ele vai operar em você e te convencer. Se você se entregar para ele, ele faz a obra. Senão ele vai ficar esperando até o dia de você ceder. Ele não anula o livre-arbítrio, a tua personalidade que Deus te deu. Por isso, quanto mais eu me entregar para ele, quanto mais eu me entregar, ceder, porque às vezes o que ele quer de mim não me agrada, não agrada a carne. A mudança, às vezes, que ele quer que eu tenha, a minha carne não gosta dela. O que ele quer que eu faça não diz com que eu tenho interesse. Mas quanto mais eu me entrego, ele me convence. E dentro de uma grande lucidez, ele vai fazendo a obra através de mim. Ele vai me mudando de dentro para fora. A pessoa fala assim, Deus, me transforma, arranca isso de mim. Não. O Espírito Santo vem e vai convencendo. Se você se entrega, muda. Se você retém, permanece como está. Ele não vai te arrebentar. Você vai lá para... Eu não vou pregar, desce lá na casa do oleiro. Deus pode fazer? Pode, mas a nação de Israel, ele quebrava e fazia como queria. Agora, na nova aliança, nós não somos mais esse bairro da casa do oleiro. Nós somos filhos. E quando eu me entrego, Deus não vem para me quebrar. Nós já somos todos quebrados. Desde o nascimento do pecado, já somos todos quebrados. Desde o nascimento por causa do pecado. Não tem mais o que quebrar. Agora tem que reconstruir uma nova vida em nós. Então o Espírito Santo vem suave. E quanto menos eu não me entrego, mais eu demoro mais para ser mudado. Quanto mais eu me entrego, ainda que não goste do que ele quer de mim, então mais ele vai me conformando à imagem de Jesus Cristo. Mas então, se entregar é melhor do que resistir. Ceder, ainda que me desagrade, é melhor do que buscar o que me interessa. Então essa é a obra do Espírito Santo. Ele vai glorificar Jesus, vai me ensinar, vai me guiar a toda a verdade, vai glorificar Jesus e vai me convencer. Então é um grande desafio. O pessoal fala assim, me encha do teu Espírito Santo. Para quê? Para viver egoísta como vive? Para quê? Para se aparecer, querer ser o vaso, para todo mundo te procurar? Nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Aquele que, Jesus foi cheio do Espírito Santo, nunca falou em línguas, falou? Foi batizado quando saiu do batismo de João, nunca falou em línguas, foi cheio do Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo. Foi ou não foi? Ele fez a verdadeira obra cheia do Espírito Santo. E ele disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, eu penso que quanto mais a pessoa é cheia do Espírito Santo, mais ela vai servir e dar a vida. Vocês estão entendendo? Ela não quer glória para si, não quer ser o bom, o profeta, só ela vê, só ela comanda, só ela pula, só ela controla. Não, isso aí é coisa do homem. Eu penso que alguém cheio do Espírito Santo é o que mais vai servir como Jesus serviu. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida em resgate. Então está cheio de vaso, cheio de si mesmo, que não é o Espírito Santo, é Ele. Então quanto mais cheio do Espírito Santo, mais convencido do pecado, mais vai largar o pecado, mais vai se separar. Não vem dizer que dá um pulinho é cheio do Espírito Santo para mim, já conheço isso há 35 anos. Dá um pulinho, que poder nada, acostumou a fazer isso. Acostumou a fazer isso, então tem que fazer para provar alguma coisa. Mas eu penso que quanto mais cheio do Espírito Santo, mais convencido do pecado vai ser, mais vai querer dar a vida, mais vai se entregar. Isso é cheio do Espírito Santo. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o nascimento, nunca falou em línguas, nunca fez um milagre, mas ele abriu um caminho de arrependimento para quem se chegasse a Jesus Cristo. Então é tempo da gente começar a despertar sobre isso, sobre essa verdade. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé para orarmos. Vamos ficar em pé para orarmos. E saindo, eu peço que todos fiquem aqui na igreja, tá bom, queridos? Para nós
darmos sequência, né? Então fecha os teus olhos agora. Eu vou fazer a oração. Deus querido, aqui estão os meus irmãos, Senhor. E eu também. Eu que sou pior que eles. E nós falamos do teu Espírito que habita em nós e é verdade. Assim, Senhor, opera poderosamente no coração dos meus irmãos. Que um grande despertar na consciência da pessoa do Espírito Santo se manifeste em nós, Senhor. Que o convencimento do Espírito Santo se manifeste em nós. O servir que o Espírito Santo quer que sirvamos se manifeste em nós. O dar a vida que Ele quer que demos e se manifeste em nós. Abençoe a todos. Se na nossa mente ainda tem alguma coisa torta, Senhor, que isso seja desprendido pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo.